A gente está hoje no último dia, né? Sim, finalizando com o sentimento de dever cumprido. O terceiro seminário, já na sua terceira versão, nós tínhamos tido em 2018, 2019. Esse seminário era para ter sido realizado em 2020, mas não foi possível por conta da pandemia. Então a gente estava assim com muita ansiedade para realizá-lo, porque o penúltimo tinha deixado assim um lastro, né, de muito conhecimento, de muita exposição, a fruticultura, a piscicultura, várias culturas estavam, né, todos do agronegócio estavam no penúltimo seminário. Então a gente conseguiu trazer as câmaras setoriais, a SEDET que nos ajudou, o Instituto Futuro então promoveu esse terceiro seminário e a gente está saindo aqui com esse sentimento de dever cumprido, onde a gente teve 57 estandes, né, desde de produtores de queijo, laticínio, a parte da fruticultura que estava muito presente, sabe assim, essa diversidade do nosso agronegócio, que hoje, né, a gente sabe que os números do agronegócio, ele representa 27% da economia do país. Não sendo isso aqui no Ceará, porque o nosso agronegócio ainda não é tão forte, mas inclusive na nossa programação, o seminário, ele trouxe vários insights, várias informações e vários dados sobre esse crescimento, as políticas públicas para o setor. A gente teve uma programação muito vasta, inclusive está sendo viabilizada através do canal da FAEC Senar, né, que é uma parceira nossa, a CETE, a FAEC, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Hoje recebemos aqui o secretário, Dr. Maia Júnior, o Silvio Carlos também, que estava aqui com a gente os 2 dias, que nos deu todo um suporte na programação. Inclusive essa programação toda que eu estou falando, que a gente repassou num presencial aqui, onde a gente teve a visita de mais de 500 pessoas no presencial. Então, do ponto de vista de visitação também, além da feira tivemos o seminário, que foi um sucesso, com essa programação vasta que eu falei para você. Nós também estamos viabilizando pelo canal da FAEC Senar, no YouTube, no canal do Sistema FAEC Senar, onde vocês podem também assistir novamente ou ver quem quiser indicar para um amigo, um parente. Então, assim, coroado de sucesso, com uma programação muito bacana, onde falamos de floricultura, piscicultura, carcinocultura. Hoje demos uma passeada ali pelo cenário internacional, falamos os impactos da questão da guerra Ucrânia e Rússia na questão do agronegócio no Brasil e no Ceará, quais foram esses impactos. Tivemos o Hermes ali falando um pouco sobre a questão do drawback, né, a questão das exportações das frutas e dos diversos itens do agronegócio, né, quais são os desafios, as políticas, os desafios desse setor. Agora estamos finalizando com uma programação mais voltada para o cuidado com o produtor, questão da analogia ao trabalho escravo, uma palestra muito rica agora do Edgar. Enfim, demos um passeio aí por todas as necessidades, as problemáticas, os desafios do setor do agronegócio, não só no Ceará, né, mas também na perspectiva maior. Eu sou proveniente do setor de agronegócio, das câmaras setoriais, fui presidente da Câmara Setorial do Agronegócio, fui presidente da Câmara Setorial da Ovinocultura, e sei a importância das câmaras setoriais, inclusive nas decisões políticas do Estado do Ceará e nas suas políticas públicas. Então, é muito importante que tenha evento como agrosetores e nós já estamos sentindo falta de eventos como esse. É muito importante. Hoje aqui nós lançamos aqui um programa chamado Sementes do Futuro. Esse programa tem tudo, inclusive tecnologia, e a ideia é desenvolver o agronegócio Ceará aos próximos 10 anos. Pela primeira vez estamos fazendo um planejamento do agronegócio Ceará. Trata-se de um desenvolvimento de setor, né, e aqui alecamos 3 cadeias produtivas principal agora, que é a carcinicultura, a pecuária leiteira e a horticultura e fruticultura. E esse setor são metas ousadas e eu acho que na verdade hoje nós estamos plantando e vamos colher bons frutos. Eu acho que esse ano já vamos crescer muito. Hoje, esse ano, nós temos uma facilidade hídrica, está chovendo muito no Ceará, coisa que o ano passado nós passamos alguma necessidade, não foi possível liberar todos os perímetros urbanos, o perímetro irrigado, e agora esse ano vai ser. Então eu acho que esse ano já vamos colher uma parte desse fruto. O evento é de grande importância para o agronegócio cearense, né? Um evento que reúne as câmaras setoriais e temáticas, discutindo aí o que foi realizado no ano passado e o que é o planejamento para esse ano. Expectativas aí do setor é muito grande, com
com as novas chuvas, né, recarga nos reservatórios. Então é um momento importante aí para o setor estar reunido. Também envolve aí câmaras transversais, câmaras que dão suporte, Câmara Comércio Exterior, Turismo e Eventos, Segurança Hídrica. Todas essas câmaras aí ajudam o setor a crescer. Então, um momento importante, um evento aí, 2 dias, eu acho que devem ser bem produtivos, porque além de envolver palestras, tem também reuniões temáticas e que é fundamental para o crescimento do setor. A agricultura segue em crescimento, né? Agora com novas chuvas, como eu falei, recarga nos reservatórios, a gente tem uma expectativa muito boa, expectativa de crescimento nas exportações, como já vimos crescendo aí nos últimos 2 anos, expectativa também da economia do mar, expectativa de crescimento também, novos mercados se abrindo, modernização do setor, tanto na agricultura, na aquicultura, na pecuária e na pesca. Então o setor está mais organizado e também mais evoluído. Da agricultura a gente destaca a fruticultura. Fruticultura realmente ela nos últimos anos ela teve aí um novo patamar, novas tecnologias chegando. A floricultura retomando aí depois da pandemia, a horticultura também crescendo, vemos aí o crescimento muito forte no tomate, no pimentão, né? Então a gente tem esse fortalecimento na agricultura. Na pecuária, a gente tem a pecuária leiteira, o forte do estado, né? Isso aí a gente cresce muito no setor do leite, setor leite bem produtivo e tentando agregar valor. E o setor da aquicultura, a carcinicultura é o carro-chefe, né? É onde gera riqueza mesmo e crescendo. E a pesca, e a gente vale destacar a pesca da lagosta e do atum, né? Que o atum aí envolve também a indústria. A agricultura cearense ela caminha para um foco em algumas culturas de alto valor agregado, culturas exportadoras. Programas voltados para indicadores como seja eu gerar mais riqueza por metro cúbico de água, né? O grande gargalo do setor é a água, então com pouca água eu tenho que produzir mais e gerar mais emprego e renda. Então a fruticultura ela cresce aí nesse sentido aí de culturas de alto valor agregado, fruticultura. E aí destaca 2 culturas aí que a gente tem incentivado bastante, que é o mirtilho, né, o blueberry e o avocado. São 2 novas culturas que a gente tem aí tentado trazer aí essa nova atividade para a fruticultura cearense. O agricultor precisa estar atento às novas tecnologias, precisa buscar as instituições que dão esse suporte. Existe aí grandes oportunidades e o agricultor cearense tem horas de luz solar fabulosas, tem um clima fabuloso, tem uma logística, uma localização geográfica no Atlântico fabulosa que permite exportação, tem muito potencial para crescer. Olha, eu acho que o evento Agrosetor está se tornando uma tradição, né? O sistema SEDET, junto com a ADESE, tem criado as câmaras setoriais e no evento se faz um balanço do que foi feito no ano anterior, se faz um balanço do que deve ser feito daqui para frente, né? E faz uma integração muito grande entre os setores. E esse é o objetivo dessas câmaras setoriais, né? Fazer a integração entre os vários setores com aqueles setores que dão apoio à produção. E a gente aqui, pela Secretaria dos Recursos Hídricos, fazemos parte da Câmara Setorial Água e Desenvolvimento. Olha, nos últimos 12 anos nós tivemos um período muito ruim de aporte hídrico, né? Nós tivemos anos terríveis, vamos dizer assim, do ponto de vista de juntar água nos nossos reservatórios. Mas mesmo assim nós conseguimos manter o abastecimento humano, que por lei é a prioridade, e ainda assim conseguir alocar um grande percentual da água anual para a produção agrícola. Não satisfatória do jeito que se
podia ser feito, né? Nós poderíamos ter produzido muito mais se nós tivéssemos mais água, mas a gente fez um esforço e tivemos um percentual dessa água alocada para a produção, que permitiu, inclusive, que o setor de produção leiteira pudesse, vamos dizer assim, dar um salto em termos de qualidade e de competitividade. Você tem o setor do leite, como eu disse. O leite, ele buscou alternativas, né? Alternativas de alimentação, introduziram a palma forrageira, introduziram a silagem, né? E com pouca água e até muitas vezes com a própria chuva, mesmo escassa, permite uma certa produção, eles conseguiram manter o setor e aumentar a produtividade do setor e a produção, né? Por outro lado, o camarão, a carcinocultura, ela avançou muito porque é uma atividade que tem um bom retorno e ela consegue também produzir com água de poços, com água estuarina, que não faz parte do sistema de gestão, né? Agora, o setor de agricultura irrigada, nós fizemos um trabalho, mantivemos muito dessa produção, mas as empresas também nos ajudaram muito na busca de espécies que tivessem uma exigência hídrica menor, para que ela pudesse, maior eficiência nos sistemas de irrigação, e com isso o setor conseguiu se manter ao longo desse período ruim de água no Ceará. Eu posso afirmar que a agricultura no Ceará é um sucesso. Nós temos terra, nós temos um clima muito bom para a produção de frutas irrigada, nós temos um clima muito bom para a produção de sementes, né? Então nós podemos dizer que é um sucesso a agricultura no estado do Ceará. Olha, a agricultura cearense, ela está se inovando, e aquele que não se modernizar, ele não vai avançar. Quando eu falo em modernizar, falo em buscar variedades e espécies menos exigentes em água. Eu estou olhando para vocês com o sentido dos recursos hídricos, e também bons equipamentos que possam também ser usado com pouca água, né? Ou seja, com muita boa eficiência. Então, esses dois fatores são fundamentais: plantas pouco exigentes em recursos hídricos e equipamentos eficientes na aplicação desses recursos hídricos. É evidente que tem outras esferas, como água de reuso e outras questões que a gente precisa incorporar no sistema de produção do Ceará. Olha, a minha avaliação é de excepcional importância esse tipo de evento, né? Nós vivemos aí 2 anos de pandemia, quer dizer, na verdade todo o setor produtivo estava muito desarticulado, e o terceiro seminário do agrosetor está resgatando todo esse, vamos dizer assim, esse marasmo, esse clima que o setor passou. Então hoje você tem condições aqui de discutir diversos assuntos, né? De congregar todas as câmaras temáticas do agronegócio, do agrosetor, e trocar energia, trocar ideias, novos projetos, né? As palestras têm sido de grande importância. Ontem tivemos a abertura, assinatura, né, de um processo da outorga, de ganhar agilidade, quer dizer, então isso mostra como o setor está se articulando, tanto, né, entre as secretarias de governo, a própria CETET e a Câmara Temática do Agronegócio, como outras câmaras e outros segmentos, né? Temos aqui a logística, o comércio exterior, isso tudo vai se agregando. Eu estou na presidência da Câmara Temática da Carnaúba, e nós estamos muito envolvidos nessas cadeias produtivas, né? Nós conseguimos fazer um projeto que a gente chama de Carnaúba Sustentável, que aqui nós estamos aproveitando para mostrar o resultado desse projeto, que já estamos indo para a 3ª fase. Vamos ter daqui a pouco um debate, né, com a presença do desembargador Franzé, do Tribunal Regional do Trabalho, da Ivonisa, representando a FAEC, a Senar, o Daniel Arias, da Superintendência Regional do Trabalho, onde a gente vai discutir o combate ao trabalho análogo ao escravo no agronegócio, né? Isso é uma coisa que tem, às vezes, impactado muito. A Carnaúba sofre muito por ser um extrativismo, e hoje, muitas vezes, há uma grande, vamos dizer assim, diferença entre trabalho análogo e trabalho análogo ao escravo. Isso que a gente quer mostrar, né? Nosso setor
ele realmente não tem nenhuma ligação com o trabalho escravo, e o trabalho análogo escravo é muito uma definição utilizada aqui no Brasil. Mas estamos aqui para discutir isso, as relações trabalhistas, e tornar os setores mais seguros, né, e mais apropriados para o desenvolvimento de qualquer cultura. O agronegócio, como é no Brasil, né, é a grande setor produtivo que tem a maior pujança, o maior crescimento. E trazer o nosso desafio é trazer e formar e fazer com que o agronegócio no Ceará seja também próspero, como está sendo, né? Nós temos hoje, por exemplo, citando o caso da bacia leiteira, o Ceará é um estado numa região desfavorável, no semiárido, e estamos aí com uma grande produção de leite, a indústria crescendo, quer dizer, o agronegócio junto com a indústria, na agroindústria crescendo, né? Mostrando a grande pujança. Parte da fruticultura, né? O Ceará desponta como um grande produtor de frutas. E aí vem o camarão. O Ceará praticamente hoje aumentou em muito a sua produção de camarão. E a gente tem muito ainda o que crescer. Outras culturas, novas culturas. Quando você imaginava que o Ceará estaria produzindo trigo, cacau, ou seja, são culturas que a gente mostrou que você, usando inovação, tecnologia, tendo uma assistência técnica, construindo parcerias entre o setor público e o setor privado, as coisas acontecem. Se fosse para dizer uma palavra, é persistência, né? Inovação e buscar o que existe de melhor no mundo. Quer dizer, não adianta a gente querer estar inventando a roda, é trocar experiência, é viajar, né? Temos o caso aí, né? Ontem o próprio Silvio estava falando do mirtilho, que foram lá conhecer novas experiências, novas tecnologias, novas culturas. Que a gente tem que fazer é isso e adaptar a nossa realidade, né? Hoje o Ceará tem apesar de estar no semiárido, tem uma condição diferenciada quanto à água. Isso coloca a gente numa posição muito privilegiada. Então, o resto é agradecer, parabenizar a SEDET, né? O pessoal que faz aí a ADESE também, as câmaras setoriais, a Câmara Temática do Agronegócio, a todos que estão envolvidos nesse evento. A agricultura do estado do Ceará, ela tem passado por vários estágios, né? Algumas décadas atrás ela era realmente totalmente incipiente, né? Era uma agricultura apenas de subsistência. Ao longo dos anos, né, aos poucos, foram chegando novas iniciativas, modernizando alguns setores, a fruticultura principalmente, tivemos a floricultura, a bovinocultura, né? A produção de leite, né, teve um desenvolvimento exponencial e acabou com isso atraindo mais tecnologia, mais investidores, e hoje ela começa a despontar com algumas iniciativas realmente importantes, né? Hoje ela é a agropecuária cearense. Ela é exportadora de vários produtos e com destaque importante em termos nacionais em algumas dessas atividades. E tem um futuro aí pela frente que vai depender dessa soma de esforços, como a gente viu hoje aqui neste evento dos agrosetores, né? Em que, somando a iniciativa privada com o poder público, a tendência é que o progresso seja cada vez mais rápido. Só o fato dos vários setores, público e privado, se juntarem para discutir já é um grande avanço. Porque se não houver essa evolução, essa troca de ideias, não se sai do lugar, né? Então daí a importância desse evento dos agrosetores. Olha, a médio prazo ela vai seguindo essa evolução que ela tem experimentado nos últimos anos. Mas nós temos um fator novo hoje, que é a produção do hidrogênio no estado, que é um projeto novo, mas em que o Ceará vem se destacando a nível mundial. É um dos polos de atração de investimento de bilhões e bilhões de dólares. Nós temos visto aí a redução constante dos custos da energia renovável. Com essa redução de custo, da energia solar e eólica principalmente, a dessalinização da água do mar passa a ser um item viável, né? E inclusive para a produção agropecuária. Então, com isso, como o Ceará tem 500 quilômetros de costa e tem 500 quilômetros de uma faixa de terras próximos a essa costa, né?
subavaliadas hoje. Então, o potencial do Ceará para aproveitar isso, com essa redução do custo da energia e a dessalinização, é um negócio incomensurável, né? Só daqui a uns 10, 15 anos é que a gente vai começar a perceber bem o que é o Ceará depois que a dessalinização passar a ser um fato concreto. Minha mensagem é o seguinte, hoje eu dei uma mensagem aqui a respeito do pequeno produtor. Pequeno produtor são 390 mil pequenas propriedades familiares aqui no Ceará, que ainda plantam, muitos deles ainda cavando o solo com enxada, para poder depositar semente manualmente. Há vários tipos de implementos agrícolas simples e uso em outros países, inclusive países desenvolvidos, como foi citado, como a França, e que pode servir de modelo para o Ceará, com muito pequeno investimento, fazer com que o pequeno agricultor multiplique a sua força de trabalho e consiga um resultado muito maior do que o que ele vem obtendo hoje. Ora, 390 mil pequenos produtores, com pequeno progresso de cada um, isso é uma força extraordinária e um grande progresso para o Estado. Essa feira é importante que está acontecendo aqui do agricultor para a gente juntar os principais produtores de camarão do Estado e a gente, eu acho que, eu disse o que é o principal fator. A gente está investindo em genética, investindo na formulação de ração que dá um crescimento mais rápido, barateando o custo da ração e vender o camarão. Nós estamos precisando montar uma indústria para beneficiar mais camarão, porque o parque industrial de beneficiamento no estado é muito pequeno para o que produz hoje. Muito camarão é consumido no estado do Rio de Janeiro fresco. E eu tenho um pedido, eu tenho minha indústria, mas nós, indústria pequena, assim, atende a mim. Mas o estado está produzindo muito. Nós precisamos de mais indústria de beneficiamento e fazer, legalizar os pequenos produtores, que essa é uma grande luta que o Senar vai fazer junto conosco, para legalizar os pequenos produtores que eles estão sem licença, sem outorga, sem crédito. Então, vai ter que fazer um mutirão, o Estado e a sociedade, fazer com que essas pessoas se legalizem para poder vender para os principais comerciantes. Muito, assim, a gente já produz o Ceará 60 mil toneladas, poderia produzir 200 mil toneladas. Era abertura de mais fazendas, a gente emprega, hoje nós temos 12 mil hectares, para chegar a 30 mil, emprega uma pessoa por hectare. Se a gente abrisse mais 20 mil hectares, mais 20 mil empregados, só lá direto nas fazendas. Aí vem toda a cadeia, né? O comerciante que compra o camarão, o comerciante que recebe o salário, o funcionário que recebe o salário da fazenda e compra na cidade, a economia gira. Então, é uma cadeia muito grande. Se você botar mais fazenda para produzir, muito mais emprego, multiplicado por 5, dizem, a gente prega mil por hectare, 1 por hectare, tem mais 5 que vivem em torno disso. Desde a bodega, lavadeira de roupa. Então, eu acho que nós temos muito a fazer para aquecer a cassinicultura, que é rentável, e tem mercado mundial, porque tem países que não produzem, como a Europa toda, como o Japão não produz nada, os Estados Unidos só produz 10%. Então tem um mercado mundial de poder aquisitivo bom. É só a gente fazer um jeito para botar a pessoa para produzir. Então a gente investiu muito em genética de crescimento e de sobrevivência, né? De sanidade. O mundo todo é interligado nessa área de sanidade. Eu trouxe o maior geneticista do mundo, que é australiano, para fazer pesquisa só em genética, só em sanidades, crescimento e sanidade. Ele passou 3 anos, junto com a equipe dele, só pesquisando e fazendo os animais mais existentes para crescer mais rápido. É o que o mundo faz, nós estamos fazendo. Nós estamos interligados com o mundo todo. Então a gente não deve nada ao mundo em termos de produção e nós devemos nada em custo de produção. Nós precisamos abrir mais área. Para abrir mais área tem que burocratizar os órgãos ambientais, o banco, o licenciamento de água. Então a gente tem que fazer um estudo onde pode botar mais camarão tem água. É assim que eu penso, né? Eu estou com 20 e tantos anos no setor, aprendi muito que eu sou dedicado a essa área. Então, gente, eu sou João Lima, fui convidado para estar hoje aqui falando sobre gastronomia e cultura alimentar e os novos rumos da gastronomia para o Ceará. A gente trouxe várias informações que vão desde como era o Ceará antes desse movimento todo começar, até os momentos gloriosos que a gente começa até hoje em dia, a partir da criação da Lei da Gastronomia, que foi sancionada no passado, em agosto, pelo Camilo Santana, e tudo que vem acontecendo a partir daí.
Nesse nosso discurso, nosso grande objetivo era trazer mais para perto pessoas da cadeia produtiva para compartilhar desse momento de criação de um movimento que vai fazer com que a gente fique cada vez mais forte, enquanto gastronomia, enquanto cultura alimentar e enquanto produtores de desenvolvimento econômico desse processo todo. Então, esse é o meu trabalho, eu espero que vocês curtam. Olha, o mais importante na comunicação é que as pessoas realmente conheçam os processos, elas conheçam o que está acontecendo. Porque às vezes a gente vive muito em bolha, né? E a comunicação do agrosetor, ela fica muito para ela mesma. E é preciso que ela saia dessa bolha e que ela consiga comunicar às pessoas que consomem o que é produzido, como é produzido, que tecnologia é usada, quem ela vai estar valorizando, o que ela está fazendo de bom pela comunidade, a responsabilidade social e sustentável que ela tem. Então é preciso que essa comunicação traga de fato esses valores para perto da comunidade. Isso é o mais importante. Esse é um setor primordial para a economia cearense, né? Primeiramente, em função de toda uma conjuntura nacional, internacional, a situação em que vivemos, eu acho que esse é um assunto importantíssimo que a gente tem que trabalhar de uma maneira bem competente, de uma maneira diferenciada, e o Ceará tem uma vocação especial para isso aí. A ADESC se coloca como uma agência de apoio para todo esse leque de atuação que a gente possa ter no agronegócio. Então, eu acho que esse posicionamento pode alavancar culturas diferenciadas, pode alavancar inovações, pode alavancar novos negócios, e isso faz, de uma maneira mais completa, o desenvolvimento do povo, o desenvolvimento da sociedade, que depende muito disso. Além de ser uma questão extremamente importante do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de atendimento às necessidades mais básicas que a gente tem também, inclusive com as questões mais vulneráveis dessa nossa população, é uma questão de uma inflexão que a gente pode dar. Eu acho que a gente tem um diferencial muito grande que a gente pode ter, com base numa atuação mais profissional, mais direcionada, mais focada, a gente poder dar uma inflexão maior para que a gente possa colher frutos muito maiores do que a gente vem experimentando nas últimas décadas, né? Então eu acho que nós estamos numa posição privilegiada hoje, nós estamos numa posição de atendimento a esses anseios de uma maneira muito mais completa, muito mais competente, para que a gente possa atuar de forma muito mais ativa e muito mais, eu diria, firme, muito mais, mais em busca de benefício, muito mais, eu diria, contundente. Talvez não fosse a palavra mais adequada, mas de uma forma mais efetiva, mais eficaz, para que a gente possa resolver alguns problemas de população mais vulnerável, de inserção social, de atendimento às camadas menos privilegiadas e ter um desenvolvimento mais justo, que a gente possa. Eu acho que o agronegócio ele pode ter um papel diferenciado nesse relacionamento de desenvolvimento da sociedade como um todo, e a ADESC se coloca como um apoio, como uma parte importante da atuação do governo em prol de toda a sociedade. Você vê que tem um ponto muito focal que a gente leva muito em consideração, que é a gente ter produtos diferenciados, que a gente possa ter culturas de valor mais agregado, que a gente possa trazer uma benesse maior para a população com esses congressos, porque você traz a inovação, você traz novas culturas, novos pensamentos, novos atores. Então essa questão de você, nesses eventos, trazer essas palavras novas, esses conhecimentos, que é a base de tudo. Eu acho que aí você pode fazer um diferencial. É aí que a ADESC se coloca tendo um protagonismo nessa parte, inclusive com a questão de fomento, que antes não fazia. Hoje a ADESC, para essas culturas diferenciadas, para essas culturas de maior valor agregado, para essas culturas que integram novas tecnologias, que podem dar competitividade. Então, essas questões aí, a ADESC tem a obrigação de estar inserida nesse contexto. Meu nome é Davi Gondim, eu estou aqui falando direto da feira do Seminário de Agrosetores. Eu vim representando o Mercado da Flor, que é um local novo
que reúne alguns produtores aí do estado do Ceará de plantas e flores ornamentais. É um canto que vale super a pena de visitar, tem todo tipo de flor e planta e você dá uma valorizada aí no pessoal que produz aqui na nossa região. Hoje eu vim fazer uma espécie de resumão de como você cuidar das suas plantas dentro do seu apartamento. Muita gente um pouco chateada com planta dentro de apartamento que tem morrido muito, tem afogado, ou pelo menos acha que está afogando a planta, né? Então eu vim fazer esse resumo bacana de como você conseguir manter a sua planta dentro do apartamento sem ter a frustração de estar morrendo ou sem saber que tipo de planta que você está levando, que é uma coisa que acontece muito comumente, né? Você leva para sua casa algo que você não conhece, então você não vai saber cuidar. Falando sobre o basicão, né, que é o substrato, o adubo, a água e o sol, que são os pontos básicos, os 4 pontos básicos aí que você precisa saber para cuidar da sua planta. Então, se tiver a oportunidade, visita lá no Mercado da Flor. Lembra sempre de perguntar para o teu vendedor que tipo de planta que você está levando, o que é que ela precisa. Lá você vai ter o pessoal treinado, o pessoal com conhecimento para te passar essa informação. Mas não esquece, lá ou não, pergunta qual é a tua planta, pergunta o quanto que ela precisa de água, de sol, que você vai ter uma planta bem duradoura aí dentro do seu apartamento. Não tenha dúvida de que é extremamente importante o espaço, todo que seja, né? Para os produtores locais, grandes, pequenos e médios, é indiscutível que o apoio do Estado, de feiras ou de entidades ligadas ao Estado é que vão fazer o desenvolvimento, junto com a iniciativa privada, do Estado como um todo e das pessoas junto dele, né? Os funcionários, os empresários e toda a região que circunda o mercado de flores de uma forma geral. Então, qualquer que seja o evento venha a somar, ainda mais um evento tão bom e um evento produtivo como está sendo o AgroSetor, está sendo extremamente produtivo e bem encantador a forma como está sendo lidado com essa situação pós-pandemia aqui no AgroSetor. Todos os cuidados, tudo que está fazendo por nós mesmos, por nós produtores e pelo setor de uma forma geral. A carência de informação, tecnologia e apoio, ela não é uma carência, ela é uma permanência. Nunca apoio é demais, nunca conhecimento é demais, nunca tecnologia é demais, nunca pesquisa é demais. O que nós temos que estar sempre como empresários, ou como pessoas, ou como governo, é aprimorando, melhorando os nossos processos, os nossos produtos e a nossa comunicação. E os nossos meios de transporte, nossas comunicações internacionais para exportação, que é o caso de alguns dos produtores que nós temos aqui no Ceará. Então, junto, de novo, com o Estado, com as entidades, universidades que fazem as pesquisas e as melhorias, que tem que se juntar mesmo à iniciativa privada para poder fazer esse conhecimento, não só para os empresários que já estão aí no mercado, mas o conhecimento ele não se perde para os novos. Tudo que é feito, tudo que é desenvolvido, ele fica disposto para a universidade ou para o Estado para passar esse conhecimento para frente. Então o conhecimento ele não é do particular, o conhecimento ele se difunde. Eu acredito que a inovação ela é o que move o agro, né? Na verdade, a gente vive de inovações, tanto que a gente não pode parar de se atualizar, não pode parar de estar trabalhando, e principalmente com que a gente vive os contextos, né? Sejam contextos mundiais, nacionais ou até, no caso aqui do nosso caso, no Estado, a gente tem que estar buscando, de certa forma, sempre uma otimização, um processo inovador, ou no nosso caso, os bioinsumos, como por exemplo, vão surgir aí como uma grande inovação, como uma grande possibilidade, principalmente nesse contexto que a gente vive hoje, da dificuldade da aquisição de fertilizantes sintéticos ou químicos. Então, eu acredito que não tem como a gente falar de agro sem falar de inovação. Eu acho que o principal, e de forma bem simples, digamos assim, eu acredito que seria pensar que é um adubo vivo. Como o próprio nome diz, um bioinsumo é um insumo vivo. Então a gente está resgatando, de certa forma, a compreensão de que o sistema de produção, a unidade, a lavoura lá do agricultor, ela é uma unidade viva.
ou seja, então ela vive de processos, ela vive e produz em função daqueles organismos que lá estão presentes. Então muitas vezes, como a gente tem sistemas degradados, sistemas que às vezes estão num déficit de vida, digamos assim, não tem tanta vida, os bioinsumos eles levam essa vida para o sistema e aí o produtor consegue ter uma melhor produtividade. E aí eu acredito que o grande diferencial é ter no final um alimento com resíduo zero, com qualidade, digamos assim, rico biologicamente, sem, digamos assim, os problemas, as dificuldades, por exemplo, que um resíduo, algo poderia trazer para aquele fruto. Eu posso falar que, digamos, ele traz benefícios e reduz o custo. E isso ele já fazia antes, por exemplo, da conjuntura atual que a gente vive hoje. Ele tem essa capacidade de permitir que o produtor, digamos assim, ele produza o adubo na própria propriedade, que ele produza o defensivo natural, o defensivo biológico na própria propriedade. Então isso tira, de certa forma, a dependência dele de um mercado externo de insumos, e que basicamente muitas vezes é dolarizado, e quando o dólar sobe o agricultor ele acaba ficando um pouco enforcado, que a gente brinca essa palavra, né? Mas ele fica um pouco apertado porque acaba tendo que dar mais dinheiro da produção dele para comprar insumos, e aí o bioinsumo ele permite isso, permite que o produtor ele tenha o insumo, tenha aquele produto, aquele fertilizante, aquele defensivo na propriedade dele sempre que ele precisar. E que ele possa produzir sempre em função da sua demanda, né? Eu acho que quem não participou, quem não acompanhou ainda tem mais um dia, aproveita, vem amanhã, vem conhecer aqui a Agrosetores. E se você não está ligado diretamente ao agro, você está ligado indiretamente, porque todo mundo se alimenta e vive o agro. Então, ou seja, venha conhecer, venha participar, venha ver quem produz o que você se alimenta. Então é muito bacana você ter essa vivência, mesmo que você não esteja lá dentro do agro. Então você, de forma indireta, precisa vir aqui também conhecer. O agro está sendo extremamente afetado, né? De um lado a gente tem as commodities cada vez subindo mais, mas em compensação o Brasil ainda é um país que depende 80% do fertilizante, que em boa parte vem da Rússia, né? Então efetivamente está sendo extremamente penalizado aí com sanções econômicas, com problema em relação aos portos russos, portos ucranianos, portos da Bielorrússia também. Então é uma situação extremamente delicada que o agronegócio tem que ficar atento. O outro lado também extremamente importante é que esse conflito tem aumentado o valor de fretes, tanto frete de commodities, quando eu falo embarcações a granel, o dry index subiu bastante, o mercado de containers, então o frete subiu bastante também desde o início da guerra. Então é coisas que estão impactando diretamente o agronegócio, algo que vai impactar não só o agro, mas como o cenário de proteína animal também, que dependem de milho, dependem do farelo de soja. E do outro lado a gente tem oportunidades, né? Mercado de milho, mercado de óleo de girassol e de outros produtos que comumente a Ucrânia e a Rússia exportavam para os países ali do Oriente Médio, para a Europa, e o Brasil hoje fica com um potencial cada vez maior de exportar esses produtos, né? Então, cada vez mais empresas da União Europeia estão procurando o Brasil para tentar criar novos fornecedores por aqui. E aí, sem dúvida alguma, aquela história, toda crise traz oportunidades, as empresas brasileiras têm que se aproveitar dessas oportunidades nesse momento. Mesmo se hoje tivesse paz entre a Ucrânia e a Rússia, ainda vejo muito problema a médio e longo prazo, porque, por exemplo, as sanções econômicas que foram impostas contra a Rússia quando ela anexou a Crimeia continuam em vigor até hoje, desde 2014 a 2015. Então as sanções políticas, as sanções econômicas devem continuar mesmo com o fim da guerra, né, do conflito armado. E mais do que isso, os Estados Unidos e a União Europeia têm anunciado que vai vir novos pacotes de sanções econômicas. Todas essas sanções econômicas afetam diretamente outros países e outros setores. Sem dúvida, as empresas aqui no Ceará, quando a gente pensa do agro, a gente depende muito do fertilizante. Talvez, e o que tem se pressionado muito os Estados Unidos, países principalmente da América Latina, é que não sancione um mercado de fertilizante, que já está tão problemático, né? Então, efetivamente, a gente tem que ver quais serão as novas sanções, mas, sem dúvida alguma, se vierem sanções adicionais no mercado de fertilizante, vai ser algo extremamente prejudicial para as empresas do agro aqui no Ceará também. É muito importante que o setor do agronegócio possa entender os mecanismos do regime de drawback. O regime de drawback foi pensado para empresas que exportam e que precisam adquirir insumos, quer sejam importados, quer sejam adquiridos no mercado interno. E com o drawback, as compras desses insumos elas podem ser alcançadas de benefícios de suspensão ou até isenção de impostos, dependendo de como é a opção do drawback que a empresa vai utilizar.
Basicamente, a gente pode dizer que se você precisa de insumos para produzir algo, esses insumos podem ser importados sem incidência de impostos, ou você também pode comprar esses mesmos insumos no mercado interno com a suspensão dos impostos que a legislação prevê. Imagine só uma situação, aqui no nosso estado, as empresas que exportam melão, elas compram uma manta para cobrir a plantação, compram uma lâmina de plástico para evitar o contato do fruto com o solo, compram caixas, compram cola, compram sacolas especiais e todos esses itens estão amparados por um ato concessório drawback que no momento da chegada recebe a suspensão dos impostos e a empresa se compromete num prazo de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, a fazer a exportação do produto que foi gerado através desses insumos. É um regime que pode, para alguns itens de importação, gerar economia em torno de 60%, 70%, em contrapartida de alguém que não utiliza o sistema drawback. Serve para pequenas empresas, para médias empresas, para grandes empresas e, como eu disse anteriormente, a exportação tem que acontecer no prazo de 1 ano, podendo ser prorrogada por mais 1. O único cuidado é não deixar que a empresa se torne inadimplente no regime, pois se isso acontecer, ela vai ter que pagar os impostos suspensos anteriormente, acrescido de multa e juros, o que pode dar uma inviabilizada no custo da operação. Mas muitas empresas estão utilizando esse regime. Se aprofunde no assunto drawback, que tem como base de portaria, de instrumento legal, a Portaria 44 de 2020 do Ministério da Economia do Brasil. Esse tema é fundamental para incentivar o agronegócio brasileiro. É muito importante que, quando o desenho desse evento Agrosetores foi feito, foi elaborado, a importância da conexão entre as câmaras setoriais e, de uma forma muito importante, a Câmara Setorial de Comércio Exterior e Investimento Estrangeiro. O agro brasileiro já atravessou fronteiras. O agro brasileiro continua alimentando 1 a cada 5 pessoas no mundo. E ligar o agronegócio ao comércio exterior é algo de extrema importância, porque na Câmara Setorial de Comex é onde nós discutimos, onde nós conversamos, onde nós propomos e onde nós esclarecemos, levando conhecimento sobre metodologia, sobre legislação, sobre qualquer assunto que possa estar interferindo para o bem ou para, quem sabe, ser algo a ser mitigado no agronegócio brasileiro. Essa ligação é fundamental para que nós possamos continuar crescendo e crescendo com abundância. O meu Ceará tem a luz, tem a força e energia, tem a garra, criatividade e suor do trabalho noite e dia. É assim meu Ceará, que até dá orgulho de falar. Avançando juntos, o estado só cresce, o trabalho não pode parar. Avança, Ceará! A gente tá junto, movendo a economia pra frente. A gente tá junto, inovando pra ser diferente. A gente tá junto, mais veloz e mais experiente, porque o teu Ceará avança com a gente. A gente tá junto, fazendo um futuro presente. A gente tá junto. A gente tá junto, mais incluso e mais eficiente, porque o meu Ceará avança com a gente. Governo do Ceará, avançando juntos, o trabalho não para. Vem pro Banco do Nordeste, aqui a gente faz, realmente acontece. Uma parceria que você pode contar. Estamos aqui pra te ajudar a solucionar. Seja pra expandir, seja pra estudar, seja pra crescer, seja do que você quiser. Desenvolvimento é com o Banco do Nordeste. Acelerar para desenvolver. Banco do Nordeste. Você já conhece a SESI Clínica? Com unidades na Parangaba, no Centro, Maracanaú, Sobral e Juazeiro do Norte, as SESI Clínicas são abertas ao público e oferecem exames e consultas de diversas especialidades com preços que cabem no seu bolso. Agende agora sua consulta ou exame. Ligue 4009-6300. SESI Ceará. Feliz de quem tem.
A vacina reduziu os números da Covid e trouxe de volta a esperança. Mas a pandemia ainda não acabou. Lembrando o espírito de união do povo cearense, a Assembleia Legislativa faz um alerta. Para esta luta continuar dando certo, medidas como o uso da máscara e a higiene das mãos também precisam continuar. E não deixe de tomar a vacina. Faça a sua parte. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ao lado dos cearenses pela vida.